A palavra que Deus me deu está em Marcos, capítulo 1, versículo 29, 30 e 31. No versículo 29. E, saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. No 30, a sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. No 31, vai nos dizer: então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Jesus está nos ensinando aqui nesta palavra que não importa os seus problemas, não importa quem você é, não importa as suas lutas, não importa absolutamente nem mesmo os seus pensamentos. São pensamentos que elevam sua autoestima ou abaixa a sua autoestima? São palavras que te faz se sentir melhor ou são palavras que te destroem aos poucos? Porque Jesus está nos falando aqui e aonde você está deixando os seus problemas? Com quem é que você está dividindo? Para quem é que você está falando deles? Porque Jesus é o caminho, é a direção. Jesus é a saúde de todas as nossas dores. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e em nele se apega terá vida eterna. Jesus é o nosso melhor amigo. E nessa palavra aqui, onde fala que Jesus estava vindo, já fazendo sinais de cura nas sinagogas, curando as pessoas, libertando elas de demônios, de vícios. E Jesus faz isso também nos tempos de hoje. Jesus faz isso também nos tempos de agora. Porque isso foi há muitos e muitos anos atrás. E a história dele, por mais que se passe, ainda continua viva. A Bíblia nos fala que Jesus caminhava pela sinagoga lá, muito atrás no passado, orando a eles que estavam caídos no vício, na bebida. E hoje, diante da sociedade, neste mundo tão confuso, neste mundo tão difícil, qual a diferença do tempo anterior? Estamos vivendo tempos difíceis, tempos onde nós temos que pôr os nossos olhos no Cristo. Porque você está levando o seu problema para aquela pessoa e não está trazendo solução para a sua vida. Você está levando os seus problemas, suas dificuldades, suas frustrações a pessoas e nada vai poder fazer por você. Você está se lamentando de situações e só Jesus para pôr a mão e trazer a tranquilidade, trazer a clareza, trazer a cura. Aonde é que você é e Jesus toque a hora para que você seja liberto, transformado. Aonde é que você esteja, porque Jesus faz o milagre, não importa onde você esteja. Você pode estar ora vivendo um cenário no fundo do poço,
Você nesse momento pode não ter nada nas mãos. Você nesse momento pode não significar nada para o mundo, para as pessoas. Neste momento as pessoas não estão nem aí se você existe. Mas existe um Deus lindo, vivo, e é fazer algo diferente na tua vida, e é trazer você para a realidade onde a cura ainda existe e os tempos de Jesus continuam e as lutas podem existir, mas você consegue sair de todas elas. Muitas das vezes, meus irmãos, minhas irmãs, o que a gente precisa, o que a gente necessita é apenas de uma pessoa, um coração bom, ouvidos para te ouvir. Porque muitas das vezes a gente está falando só dos nossos problemas e a gente não está ouvindo o problema do outro. Aqui tem pessoas e só está precisando de alguém para ouvi-las. Isso não quer dizer que todas as dores, frustrações, mágoas, tristezas, decepções, traumas, crises de ansiedade, insônia, sabe? Dores de cabeça. Tem pessoas que nem tá dormindo, tem pessoas que não tá nem se alimentando, tem pessoas que só tá simplesmente respirando, tem pessoas que não tem nem a direção da própria vida, o que vai ser amanhã. Mas Jesus, ele quer ser todas as suas necessidades. Jesus, ele é curar todas as suas dores. Jesus, ele é fazer parte do cenário da tua vida, mesmo quando ninguém não dá nada por você. Jesus, ele conhece o profundo, o íntimo. Jesus, ele está com você o tempo todo. Sabe? Então, o que Jesus é de nós? Jesus, ele é de nós apenas que nós sejamos nós mesmos nas nossas fragilidades, nas nossas tristezas, nas nossas alegrias, mesmo decepcionados, mesmo com alegrias e sorrindo. Ele é que nós sejamos nós mesmos, dos nossos jeitinhos, na presença dele. Porque Deus, ele pode estar em qualquer ambiente e o que me adianta eu ser uma pessoa ora e em outro cenário eu representar outra pessoa. Jesus é o seu coração sincero, porque todos nós temos defeitos e falhas e não adianta a gente pôr sempre a culpa no outro, dizer que é coisa do diabo, porque nós também temos os nossos lados, né? Ou o nosso lado é difícil, né? Tem dias e a gente acorda e a gente não consegue lidar sequer com a nossa própria existência, com a nossa própria vida, com a nossa própria imagem. Às vezes a gente está achando defeito para tudo, a gente está se botando lá embaixo, a gente está se dizendo que nós mesmos somos incapazes, inúteis, e nós não temos valores. Mas tudo isso é porque a gente está colocando as nossas vidas, o poder de decisão das nossas vidas em mãos de pessoas erradas, em mão de pessoas e nada vai fazer por você e nada tem para te oferecer. E além de não ter para te oferecer, não ter nada para agregar na tua vida,
ela simplesmente chega, te destrói, te suga, tira tudo que você tem, tira todo o resto da tua energia e vai embora, te deixa triste, te deixa abre baixo, a cabeça para baixo, sem saber para onde olhar e como vai ser a noite, né? Uma noite longa, profunda, e você muitas vezes nem vai dormir, vai ficar triste pensando e pensando e pensando e só te trazendo mais tristeza. Então, pare a hora de pôr os seus problemas, para a hora de pôr a sua doença, a sua necessidade na mão de pessoas e nada vai poder fazer por você. Jesus está aqui te mostrando e do mesmo jeito, e ele pegou na mão dela, da sogra de Simão, e fez com que ela se levantasse e automaticamente a febre dela foi embora, a febre dela deixou ela. Por quê? Porque ela estava debilitada, ela estava numa situação difícil, ela estava numa situação delicada. E o que aconteceu? Mesmo na fragilidade, mesmo com pouca fé, mesmo sem vontade, ela se decidiu por si só a acreditar que aquele homem ia trazer a solução para a vida dela, ia trazer a certeza, e ela não iria mais estar com febre, ela não iria mais estar ali jogada na cama, e ela teria uma nova oportunidade de viver mais tranquila, de viver uma vida digna, né? Porque toda doença, independente dela qual for, sempre nos coloca numa situação difícil, sempre nos coloca numa situação, numa postura de negarmos a cura que Cristo tem para a nossa vida, de nos afastar dos princípios de Cristo, de nos negarmos a ser sempre a imagem e a semelhança do Criador. Mas Jesus perdoa todas essas nossas falhas e fraquezas humanas, porque nós vivemos no pecado da carne. Mas Jesus, ele reconhece em nós o livre arbítrio. Foi Deus que nos criou, a nossa semelhança. Tudo está em nós, a essência do Criador. Então, Jesus, ele vai pegar na tua mão e ele vai perguntar para você onde é a sua dor, qual a sua doença, qual é o seu problema. E ele vai te abraçar, e ele vai te dar força, e ele vai te levantar, não importa do jeito que você estiver. Ele vai ser a luz que você precisa em momentos tristes, escuros, sem direção. Onde se você der 2 passos no primeiro buraco, na primeira dificuldade que você achar, na primeira pedra, você vai tropeçar, você vai cair. Mas se você cair, Jesus vai estar ali, te impulsionando a melhorar, a buscar cura, a buscar transformação, a renegar o pecado, as impurezas, aos vícios, né? E tantas outras situações e colocamos na base como se fossem doenças para nossas vidas. Mas Jesus, ele não vai abandonar você. Jesus, ele não vai soltar a tua mão. Jesus vai estar com você o tempo todo, porque é assim que Jesus faz com aqueles que estão em situações difíceis.
Jesus, ele pode caminhar com você, basta você querer. Não importa se passou tempo, meses, dias, se você está numa situação difícil, Jesus é seu amigo e ele vai te ajudar. E se essa palavra falou com você, se você está passando por um momento difícil, lembre-se, você não está sozinho. Não direcione as suas tristezas para pessoas e nada vai fazer por você. Gratidão por você estar aqui. E se você gosta desse tipo de mensagem e se sentiu conectado aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e comenta para mim saber. E você vai depositar sua confiança em Cristo Jesus. E Ele te abençoe. E me ajude a compartilhar essa missão de vida, além desse vídeo, para mais pessoas. Amém. Fique na paz do Senhor. Gratidão.